Idosos no trânsito. Existe diferença entre o usuário do trânsito, o motorista que é idoso, o aprendiz, aquele que é candidato à primeira habilitação. Existe diferença em relação aos demais? Por que que o idoso no trânsito ele não é percebido, seja na hora que você vai ensinar, seja na hora em que ele está transitando na via ou ele está caminhando? Existe diferença sim. Até na nossa família, a gente não costuma perceber que o pai, a mãe da gente, o idoso da família, já chegou na idade em que está e tem as restrições e algumas limitações impostas pela própria idade. Tem gente que pensa assim, caramba, a minha mãe fazia uma comida tão gostosa, um bolo, um doce tão gostoso, agora parece que desaprendeu. A gente não percebe que a idade vem trazendo uma série de comorbidades e as pessoas não conseguem desempenhar mais os seus papéis como antes. Isso eu estou falando no caso da pessoa idosa mesmo, já velhinha. E para aprender tem diferença? Tem. Nós estamos trabalhando, dependendo da idade do nosso aluno, pessoas aí com 60, 70 anos ou mais, de pessoas que precisam um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção, de pessoas que você não pode gritar com elas, porque aí elas não vão aprender mesmo, de pessoas que tomam certas medicações que podem deixar elas um pouquinho mais lentas, pessoas que pela sua própria história de vida, como bem disse a psicóloga Flávia Martins, pelas experiências de vida, pela personalidade construída ao longo da vida, são pessoas que têm determinados comportamentos e características. Você não pode ensinar um idoso que tem um perfil diferente de um garotão, de uma menina que fez 18 anos agora, você tem que ser um pouco mais cuidadoso. Muitas vezes o idoso não é percebido no trânsito porque ele não é reconhecido nas suas características e no seu perfil. No trânsito, quando você é o motorista e o idoso é o pedestre, muitas vezes fica buzinando, apressando. Você tem que saber que o idoso, ele tem já uma mobilidade reduzida. O idoso, muitas vezes, tem uma acuidade visual e auditiva comprometida. O que significa isso? Ele enxerga menos, usa óculos, pode ter comprometimentos, uma perda, uma baixa visão. Pode ser um idoso monocular, que é totalmente cego de uma vista. Um idoso que vai andar muito mais devagar, ele não vai ouvir a sua buzina, ele não vai ouvir o som do trânsito. Ele vai ter um pouco mais de dificuldade para identificar se um objeto está longe ou perto, qual a velocidade daquele veículo, como ele vai calcular isso no trânsito para ter uma mobilidade segura. Mas você, que é o motorista que está do outro lado, precisa reconhecer essas características do idoso para que você o proteja no trânsito. E a idade para um idoso parar de dirigir? Tem pessoas que dizem, tô com o meu avô lá que está com 80 e poucos anos, 90 e poucos anos, quer dirigir, mas já não dá, a visão está comprometida, ele faz umas lambanças no trânsito, ele não tem mais a visão periférica como ele tinha antes, ele não consegue explorar tanto a visão periférica. E daí, gente, como é que vai ficar? A idade para o idoso dirigir é aquela que o médico acompanhando vai indicar. Não é à toa que no Brasil, ainda, porque não tem nenhuma lei aprovada nesse sentido, no Brasil a renovação da CNH é a cada 5 anos, para pessoas com menos de 65. Se as pessoas têm 65 anos, a renovação passa a ser a cada 3 anos. Para idosos, para pessoas acima de 65 anos de idade. Justamente para fazer o acompanhamento do estado dele. Ele pode dirigir, como é que está a visão, como é que está a coordenação motora, como é que está
a firmeza nas mãos. Sabe aquele teste que a gente faz de apertar uma maquininha para ver lá se você tem força suficiente para fazer uma manobra evasiva no trânsito? É muito importante que a gente caracterize, trace um perfil do idoso no trânsito, independente do papel que ele está desenvolvendo, se ele é o motorista, se ele é o pedestre, se ele é o ciclista. Outra característica dos idosos no trânsito: um atropelamento de uma pessoa muito nova, 18 anos, ou um adolescente, a 20 km por hora, provavelmente não vai apresentar nenhuma fratura, nenhuma fissura, nenhuma trinca no osso. A pessoa vai cair no chão e ela vai levantar, provavelmente sacudir a poeira e sair andando. Já um idoso a 20 km por hora, você pode matá-lo, porque o idoso ele é mais frágil. Você encosta, bem dizer, encosta o carro num idoso a 20 km por hora, ele vai cair, ele vai ter uma tendência a fraturas, ele já tem comorbidades, ele já tem complicações de outras doenças, toma muito remédio, às vezes tem diabetes, às vezes é um idoso deficiente e você pode, sim, a 20 km por hora provocar a morte de um idoso. Aqui em Blumenau nós tivemos um idoso de 81 anos que ao volante atropelou na faixa uma idosa de 82 anos que estava saindo de um centro de convivência de idosos. Muitas vezes a gente não percebe que o pai e a mãe da gente já chegou a uma certa idade. Quer ver? Se você tem em casa um idosinho que tem incontinência urinária, que tem dificuldade para caminhar, dificuldade na marcha e que ele cai muito, costuma dizer que a doença dos idosos são as quedas, né? Ele pode ter HPN, hidrocefalia de pressão normal, ou seja, uma pressão provocada no cérebro por um acúmulo de água produzida no interior do próprio cérebro, dentro dos ventrículos. Isso faz com que o idoso perca o equilíbrio, isso faz com que o idoso caminhe mais arrastado, com um pouco mais de dificuldade e que ele esteja exposto a quedas. Não vai adiantar você chegar: ô mãe, se cuida, você tá caindo direto. Ô vó, que isso vó, caindo de madura? Não adianta falar isso. Pode ser uma hidrocefalia de pressão normal. Você está pressionando o idoso. Presta atenção no idosinho que você tem em casa, no seu pai, na sua mãe, na sua avó. Presta bastante atenção. Esse erro, a maioria das pessoas comete. Deixa o idoso muito tempo sozinho, não vai visitar. Nos tempos de hoje em dia, é muito trabalho, ou a nora não gosta que o marido vá lá visitar sozinho, ou mesmo com a família. Enche o saco, vamos embora, tá na hora de ir. Presta atenção no idosinho que você tem em casa, seu pai, sua mãe, sua avó. É muito comum que nesses tempos de vida corrida, a gente sempre diga: não tenho tempo, nesse fim de semana não vai dar. E você deixa de acompanhar o estado de saúde do seu pai, da sua mãe, do idosinho, da sua família. Para de reclamar quando eles fizerem uma comida que não é tão gostosa como aquela que eles faziam, que a sua mãe, a sua avó fazia quando você ainda era criança, era adolescente, ou até pouco tempo atrás. A idade vai trazendo limitações para as pessoas, inclusive no olfato, no paladar. As pessoas ficam mais cansadas, carregam o peso dos anos vividos. E você não tem o direito de cobrar que a comida da sua mãe seja tão boa quanto ela fazia quando você era criança. A gente não percebe. E depois que eles se vão, a gente fica com um baita sentimento de culpa. Eu passei por essas coisas em relação à minha mãe. Embora ela fosse muito ao médico, não foi descoberta a hidrocefalia de pressão normal. Ela tinha uma dificuldade, ela tinha muitas fraturas, desequilibrava, caía. Muitas vezes eu e os meus irmãos cometemos o pecado de ficar reclamando que a comida da nossa mãe não estava tão boa como era antigamente. Só que os anos passaram e a gente não percebeu, a gente não viu, a gente acha que o pai e a mãe da gente nunca vai envelhecer. E quando envelhece, a gente não consegue perceber
as fragilidades da idade, o peso da idade sobre eles. A gente não consegue perceber isso. Isso gera um baita sentimento de culpa depois que eles se vão. A tendência é que você fique se culpando. Ah, mas naquela situação eu poderia ter ido. Naquele final de semana, pensando bem, eu poderia ter ido sim. Eu fiquei menos tempo com meu pai, com a minha mãe, do que eu deveria. Isso gera um baita sentimento de culpa quando você começa a examinar certas situações em que você chega à conclusão: não, eu não fui porque eu estava com preguiça, ou porque eu não estava afim, ou porque eu não queria. O tempo passa muito rápido, passa muito depressa, é num piscar de olhos, e quando você perceber, eles estão nos deixando, porque já viveram muito. Isso costuma piorar quando depois que você perde o seu idosinho, você começa a olhar fotos, você encontra cartas, convites, ou até você vai lá na rede social do idosinho que utilizava para falar com você e ler a mensagem que eles mandam para outras pessoas, ou todo entusiasmados porque o filho, a filha, a família vem passar o Natal com eles, ou entristecidos porque o filho, a filha, a família disse para eles bem em cima do Natal: mãe, não vou poder ir te visitar, sem saber que aquele era o último Natal da vida deles, o último Natal juntos. Não queira carregar esse peso para o resto da sua vida. Se isso aconteceu com você, procure trabalhar no sentido de não se sentir culpado. Ainda é tempo de você rever as suas atitudes. Aqui no canal a gente tem a história da Jussara, que passou uma história complicada depois de perder o pai e o irmão num atropelamento. Ela não conseguiu dirigir por muitos anos, por muito tempo, e conseguiu essa vitória de superar o medo de dirigir para dar mais qualidade de vida à mãe dela, que tem Alzheimer. E até no tratamento, os passeios que ela faz com a mãe, levar a mãe no médico, levar a mãe para passear de carro, faz muita diferença. Muitas vezes a gente não percebe que os nossos pais que moram sozinhos, às vezes na cidade onde nasceram, há muitos anos, não vão em determinado bairro, uma determinada vendinha, numa determinada pessoa da infância deles, amigos de infância que ainda continuam vivos. E muitas vezes a gente não tem essa sensibilidade. Eles, os idosos, costumam não dizer, eles costumam sofrer calados para não se sentir um peso na vida de um filho e de uma filha. Mas cabe a nós, filhos, filhas, noras, genros, cabe a nós que temos idosinhos na nossa família perceber o quanto eles ainda continuam se sacrificando pela gente, negando os próprios sentimentos, tentando mascarar a saudade, tentando mascarar a solidão, para não se sentir um estorvo, um peso na vida de um filho e uma filha. Mas no fundo, eles estão sozinhos, e a eles só resta, muitas vezes, só procurar esses canais religiosos, em que eles buscam forças para tentar continuar diante da nossa visão embaçada, da nossa vista grossa, muitas vezes diante do nosso comodismo. Aí depois que o idosinho da nossa família falece, fica lá na beira do caixão chorando o tempo que tinha, que teve, mas que não despendeu para eles, não investiu neles. Muitas vezes a gente faz essa reflexão em muitos momentos: ah, eu poderia ter ido, eu poderia ter cuidado mais. E no trânsito também: caramba, eu achei que o idoso ia caminhar mais depressa. Não, ele tem mobilidade reduzida. Ah, eu achei que ele ia ouvir a buzina. Ele pode ser um idoso surdo, ele pode ser um idoso já com a sua visão comprometida, que não vai ouvir a sua buzina, que não vai saber diferenciar se o seu carro estava distante ou se ele estava próximo, que não vai saber se defender no trânsito, porque o idoso no trânsito, assim como a criança, é sim o mais fraco. E cabe a nós fazermos essa reflexão, olharmos para dentro da nossa família, olharmos
para o idoso no trânsito, o idoso que está aprendendo a dirigir, o idoso que está sozinho. Nós temos essa responsabilidade com os nossos idosos para ensinar, para conviver na vida, no trânsito, em todos esses aspectos. Para, pensa, reflete, não fica com sentimento de culpa não. E se ainda tiver tempo, se ainda der tempo para você, vai, busca lá o seu pai, a sua mãe idosinho, passa uma tarde com eles, toma café, ri bastante, olha o álbum de fotos, dá atenção, leva para passear, mesmo que esteja na cidade onde eles nasceram. Eles não têm mais a mobilidade e a condição de irem sozinhos. Começa a enxergar, fez uma comida que não está tão boa, não precisa elogiar, dizer que está digna de um chefe, mas compreenda as limitações, as restrições que a idade traz. E entenda, se você tiver sorte, muita sorte, você vai chegar a ser idoso, um idoso dirigindo, mas vai chegar a viver longos anos. Se você não tiver sorte, você nunca vai chegar a ser idoso e não vai saber o lado bom e o lado ruim. São reflexões muito oportunas que você tem que fazer, principalmente se você tem um idoso na família. E se não tem, saiba que seu pai, sua mãe, as pessoas que você ama, não vão ficar para semente. Todos nós, em algum momento, vamos sentir o peso da idade. A gente vai sentir que não consegue caminhar mais o tanto que caminhava, carregar o mesmo peso, fazer as mesmas tarefas. E se você for à casa de um idoso que não estiver tão limpa, que tiver pó, não fique cobrando dele, não chame de porco, não chame de sujo. Tem pessoas que fazem isso, não chame de relaxado. As pessoas idosas, elas muitas vezes são teimosas, muito teimosas para lidar, mas é com compreensão, com amor, com carinho e tomando a iniciativa que facilite e dê mais qualidade de vida para o idoso. Pensa nisso, idoso no trânsito e o idoso na vida. Isso pode mudar muitas histórias. Poderia ter mudado a minha, não deu tempo, mas pode mudar a sua história. Ame, respeite os idosos da sua família. Se você tiver sorte, um dia será um. E não sabe se vai ter essa compreensão, esse acolhimento e esse carinho. Beije muito, leve para passear, tire muitas fotos. O tempo passa, daqui a pouco é a gente no lugar deles. Tá aí, para, pensa e reflete. Curta, compartilhe, te vejo no próximo vídeo.